Graças a Deus, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, todos os dias, cada vez mais forte, marcante, única, indescritível, poderosa e transformadora. Que a presença de Deus mude a sua história, mude a sua trajetória, mude a sua vida, mude a sua jornada, mude os seus pensamentos, mude os seus passos, mude o seu comportamento, mude os seus conceitos, mude o seu entendimento, mude a sua visão. Que a presença do Senhor mude cada detalhe da sua velha e antiga maneira de viver. Porque está escrito, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, para aquele que está em Cristo, existe novidade. Para aquele que está em Cristo, existe novidade. Se você está em Cristo, você caminha na novidade. Novidade de vida, novidade de pensamentos, novidade de oportunidades, novidade de cura, novidade de libertação, novidade de restauração, novidade de promessas, novidade de bênçãos, novidade de milagres, novidade de providência, novidade de resposta, novidade de propósito, novidade, salvação, graça, unção e poder. Quando nós estamos em Cristo, existe bênção. Por quê? Cristo em nós é a esperança da glória. Se Cristo não estiver em nós, não há esperança de glória. Mas Cristo em nós, esperança da glória. Se você quer desfrutar de algo extraordinário, sobrenatural, poderoso, marcante na sua vida, é necessário que Cristo seja o centro da sua caminhada. Não basta que Cristo faça parte da sua vida, não. Aliás, esta é uma abordagem muito importante. Preste atenção. Não basta para que eu viva aquilo que Deus tem para mim, para que eu receba, para que eu alcance, para que eu seja abençoado, para que eu conheça aquilo que Ele tem e viva algo novo. Não basta, atente para este detalhe, não basta que Cristo faça parte da sua vida. Isso não é suficiente. E muitos caem nessa. Mentira! Muitos se enganam. Não basta que Cristo faça parte da minha vida. Não é verdade. Cristo tem que ser o centro da sua vida. Cristo tem que ser o centro da minha vida, para que eu possa viver o extraordinário, o poderoso, o sobrenatural, o majestoso,
o poder de Deus. Não há outra forma, não há outra maneira de alcançar o que Deus tem para mim, o que Deus tem para ti, o que Deus tem para nós, se Ele não for o centro da nossa vida. Isso é muito sério e necessário que se compreenda. Não basta que Cristo faça parte da minha vida. Ele precisa ser o centro da minha vida. Não adianta o Senhor Jesus ocupar um espaço apenas da minha vida. Não adianta. Isso não é suficiente. É necessário que Ele seja o dono. É necessário que Ele reine. É necessário que Ele tenha o controle. É necessário que Ele esteja no leme da embarcação. É necessário que Ele coloque a vontade dEle, e não a minha, e não a sua, e não a nossa. Mas para que Ele faça valer a vontade dEle, a minha tem que deixar de existir. Para que Ele faça valer a vontade dEle, a minha tem que sair de cena. Para que Ele faça valer o propósito dEle, eu tenho que abrir mão do meu. Não é possível os dois caminharem juntos, não. Ou Ele, ou eu. E se eu escolho a Ele, eu tenho que sair do caminho. Eu abro espaço para Jesus na minha vida. E a maneira de abrir espaço para Jesus na minha vida é saindo de cena. É dando a Ele o controle. É dando a Ele o comando. É entregando nas mãos dEle o leme do barco. A direção do veículo. Ou o manche do avião. Nós, para vivermos a vontade do Pai, precisamos abrir mão da nossa. Para vivermos a vontade do Pai, precisamos abrir mão da nossa. Por isso é que está escrito: convém que Ele cresça e que eu diminua. Convém que Ele cresça e que eu diminua. João 3,30. E tem muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, que não deixam Jesus assumir o controle da sua vida. Isso é frustrante, porque não funciona. Se eu não deixar Jesus assumir o controle da minha vida, eu não vou alcançar a plenitude do que Ele tem para mim. Tem muitas pessoas que acreditam piamente que basta que Jesus faça parte da sua vida. Isso não é verdade. Não basta que Jesus faça parte da sua vida. Isso não é suficiente. Jesus tem que ser o centro da minha vida, da sua vida. Ele tem que ser o dono. Ele tem que estar no controle. Ele tem que ter o domínio. Porque ou é o pecado que domina a minha vida, ou é Cristo. Não tem uma terceira via. Não tem uma terceira opção. Céu, inferno. Salvação, condenação. Vida e morte. Não
outra possibilidade possível. E não adianta. Não, peraí. Eu vou ao culto, eu participo, eu coloco ali a minha oferta, eu coloco ali o meu dízimo, eu canto, eu oro, eu dobro os joelhos, eu faço parte, eu sou membro, eu até canto no coral, ou eu até participo do ministério disso ou daquilo. Se o Senhor não for o centro da minha vida, da sua vida, da nossa vida, não vai adiantar. Tem muitas pessoas que chamam Jesus para fazer parte da sua vida. Então eles continuam no controle, eles continuam determinando o que vai ser, o que vai deixar de ser, o que vão fazer, o que vão deixar de fazer. E não deixam Jesus comandar, não deixam Jesus controlar, não deixam Jesus determinar, não deixam Jesus reinar. E a questão aqui para mim e para você, deixe Jesus reinar. Deixe Jesus reinar. Não basta, não é suficiente, não resolve, não adianta convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Eu tenho que convidar Jesus para ser o centro da minha vida. O dono, o mestre, o senhor, o rei, o autor e o consumador da minha fé. Aí as coisas começam a se encaixar. Aí as coisas começam a funcionar. E o Senhor vinha falando ao meu coração de uma forma muito especial no dia de hoje. Como tem falado diariamente e trazido instruções, palavras simples, palavras de uma profundidade muito grande na simplicidade. E o Senhor falava de uma forma muito clara: aprenda a ouvir e a dizer não. Aprenda a ouvir e a dizer não. O crente precisa estar apto a ouvir não e a dizer não. Infelizmente, nós estamos numa geração onde o não tem sido abolido da vida das pessoas, a começar na educação dos filhos. Mas como que você deixou? Não, eu deixei. Ele fez, ele comeu, ele correu, ele caiu, ele aconteceu. Porque eu não disse não, eu não poderia contrariar. Ele começou a chorar. E no meio desse cenário nós estamos corrompendo toda uma geração. A palavra mais educativa, mais pedagógica, mais instrutiva, mais poderosa é não. Não corra, não fuja, não pule, não coma. Não levante. Não responda, não grite. Ah, mas ele começou a chorar. Ah, mas eu fiquei com pena. Ah, mas... Ei, o que nos ensina é o não. Jesus, ele precisou aprender a ouvir não. E ele também precisou dizer não. Deus, quando criou o homem, ele já ensinou o significado da palavra não. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as demais pode comer. Esta, não. É o não que instrui. É o não que ensina. É o não que educa. E infelizmente,
Nós estamos dando origem a uma geração mal educada, porque não sabe ouvir não. Se ouvir não, vai magoar, vai emburrar, vai revoltar, vai rebelar, vai blasfemar, vai murmurar e vai pecar. Jesus fez uma oração num momento de maior amargura, de angústia e dor. Ele estava ali no jardim do Getsemane, em sofrimento profundo, de modo que a Bíblia conta que o seu suor escorria e se convertia em gotas de sangue. Tecnicamente falando, isso quer dizer que a sua pressão era tão alta que os vasos sanguíneos superficiais, os mais fininhos, os capilares, começaram a se romper e o sangue começou a sair juntamente com o suor pelos poros. Tal era a angústia de Jesus. E nesse cenário de aflição, de angústia, de dor, ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus estava pronto para ouvir não do Pai. Ele soube ouvir não. Soube obedecer. Soube aceitar. E soube cumprir a vontade do Pai. Mas infelizmente nossa geração tem dificuldade para fazer isso, porque já na educação não sabe ouvir não. Assim como também não sabe dizer não. Veja que o próprio Jesus, escute isso, ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, o Pai bradou dizendo: este é o meu filho, em quem me alegro. Aí o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. E depois de 40 dias, depois de 40 noites, ele teve fome. E aí Satanás entra em cena. E quando o inimigo se levanta, o inimigo vai exatamente no ponto fraco de Jesus naquele momento. Ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, já de cara colocando a identidade de Jesus em xeque. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus soube dizer não. E ele respondeu e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse: não, tenho poder, mas não vou fazer. Porque não é a vontade do Pai. O Pai me trouxe ao deserto, através do Espírito Santo, para que eu seja tentado e vença como homem. Eu sou o Filho de Deus. Eu posso. De modo que o apóstolo Paulo vai escrever na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas eu devo fazer. Jesus podia, ele tinha poder. E a gente olha, aparentemente transformar pedra em pão, parece uma coisa tão inocente, tão simples, tão perfeitamente aceitável. Esta é a questão. Nós fazemos parte de uma geração onde aos nossos olhos as coisas parecem perfeitamente aceitáveis. Mas precisamos examinar as Escrituras para verificar
se essas coisas são aceitáveis aos olhos do Pai. Não importa que eu e você achemos aceitável, é necessário saber se Jesus, se o Senhor, se o Espírito Santo considera aquilo aceitável. E Satanás insistiu, e ele então ofereceu a Jesus os reinos da terra. Tocou num outro ponto fraco do homem, que é a riqueza, o poder. Tudo isso eu te darei, se tão somente me adorares. E Jesus de novo soube dizer não. E ele disse a Satanás: Satanás, não terás outros deuses, senão o Senhor. Não os adorarás, não lhes darás culto. Jesus disse não. Não aceito, não me prostro. E finalmente, Satanás leva Jesus para o alto do pináculo, lugar bem alto. E ele fala assim: atira-te, porque ele dará ordem aos seus anjos para que você não caia, para que você não tropece. E Jesus de novo, agora mexeu com o orgulho de Jesus, com a sua autoestima. E então, Jesus de novo soube dizer não. Não, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E após a terceira negativa, é por isso que a Bíblia fala lá em Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E então Jesus resistiu, e ele resistiu dizendo não a Satanás. Satanás, não! Não vou transformar pedras em pães. Não vou te adorar, ainda que você me ofereça todos os reinos da terra. Não vou me atirar daqui do alto para que ele me guarde com seus anjos. E não vou tentar o Senhor Deus. Não, não e não. E quando ele disse não, Satanás foi embora e os anjos o serviam. E os anjos vieram. Tem gente esperando que os anjos venham, mas não consegue dizer não. Não consegue ouvir não. Jesus, enquanto homem, ele foi provado para ser aprovado. E ele aprendeu a ouvir e a dizer não. O crente precisa estar apto a ouvir não. Eu conto sempre essa experiência aqui. Durante a pandemia, eu tive algumas experiências muito interessantes. Recebi uma ordem do Senhor de pregar o Evangelho. Nós estamos no 287º dia de ministração da Palavra de Deus. 287 dias pregando desde 30 de março. E não era o que eu queria. Eu disse não à minha carne. E lá pelas tantas, em meados da pandemia, eu recebi proposta de trabalho. E eu estava louco para aceitar. E o Senhor deu a sua palavra e disse: não aceite. Então eu soube ouvir não. E responder aquelas propostas com um não. E quando eu soube ouvir o não, quando eu soube dizer não, o Senhor então pôde dizer sim. E começou a suprir, começou a sustentar, começou a enviar recursos, começou a cuidar. Então o crente ele precisa aprender a ouvir não. Não é do jeito que eu quero, não é na hora que eu quero, não é como eu quero, não é quando eu quero, não é o que eu quero. Eu tenho que ouvir não. Mas eu também tenho que saber falar não. Não ao pecado. Quantas oportunidades, quantas ocasiões, quantas situações se apresentam e eu tenho que saber dizer não. Os casados, as mulheres estranhas quando se apresentam, eu tenho que dizer não. As oportunidades de negócios escusos, eu tenho que dizer não. Ah, surgiu aqui uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Não! Ah, surgiu aqui uma oportunidade de eu me divertir sem que minha esposa saiba. Não!
eu tenho que dizer não. Ah, surgiu aqui uma oportunidade de sair da igreja e abrir outra. E aí levar as ovelhas. Não, eu tenho que dizer não. Ah, mas surgiu aqui uma oportunidade. Não, não. É necessário dizer não. É necessário aprender a ouvir não. E quando o crente entende isso, ele começa a caminhar numa outra condição diante do reino do Senhor. Veja só o que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Escute, vamos falar primeiro do versículo 13, que é um versículo muito mais conhecido. Filipenses 4,13 vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Ah, então é sim. Nem sempre. Não é porque eu posso que eu digo sim. Não é porque eu posso que eu digo sim. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, mesmo que escreveu a carta aos Filipenses, ele escreveu uma carta aos Coríntios, sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, o versículo 12 diz que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. A outra tradução diz: mas nem tudo eu devo fazer. Ah, mas eu posso sair para balada? Posso, mas não devo. Então eu digo não. Ah, mas eu posso tomar todas? Posso, mas eu digo não, eu não devo. Ah, mas eu posso, nos dias de hoje é tão fácil, eu posso trair a minha esposa, trair o meu marido? Posso, mas eu não devo, eu digo não. Ah, mas eu posso deixar de pagar o dízimo? Posso, mas eu não devo, é mandamento de Deus. Então eu digo não. Ah, mas eu queria tanto, mas eu não devo. E olha o que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Filipenses, no capítulo 4. O versículo 12 vai dizer: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Este versículo é extremamente relevante nos dias de hoje, em que as pessoas acreditam que ser crente é não ter problemas. Isso não é verdade. O apóstolo Paulo fala: eu sei ter fartura e sei passar fome. E o apóstolo Paulo era crente. Eu sei ter fartura e sei passar fome. Mas eu não mudo a minha atitude. Eu sei dizer não e eu sei ouvir não. Quantas vezes o Espírito Santo diz não? Eu queria muito aceitar as propostas de trabalho que eu recebi durante a pandemia. O Espírito Santo disse não. Não quero. Não é a minha vontade. Não aceite. O não é muito importante na vida do crente. Assim como é importante na vida das crianças, da educação dos filhos. O não ensina. A ausência do não corrompe. Uma das coisas que fez Saul cair, o rei, que ele tinha tanto poder e tanta riqueza que ele já não conhecia mais o limite do não. Deus disse, através de Samuel, o profeta: vá matar toda a nação amalequita. Não poupe a ninguém. Só que Saul poupou o rei, poupou algumas pessoas, poupou alguns animais. E Deus
se irou e rejeitou Saul. Porque ele não soube mais ouvir não. E diante do pecado, Saul também não soube mais dizer não. Quando eu perco o uso do não, não consigo ouvir não, não consigo dizer não, eu caio, eu peco, eu erro, eu me perco. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, aprenda a ouvir e a dizer não. E tem muitas pessoas que entram nesse texto de Filipenses 4:13 isoladamente. Ah, mas eu posso todas as coisas. Só que o mesmo apóstolo que escreveu isso, escreveu numa outra carta. Eu posso todas as coisas. Posso. É lícito, mas não convém. Eu posso, mas não devo. Ah, mas eu posso mentir? Posso, mas não devo. Ah, mas eu posso falar palavras torpes? Posso, mas não devo. Eu posso cobiçar a mulher do próximo? Posso, mas não devo. Eu posso praticar impureza sexual? Posso, mas não devo. Eu posso enganar? Posso, mas não devo. E o uso do não traz vitória, traz vida, traz restauração, traz libertação. E por fim, um dos problemas de um certo rei de Israel, chamado Acabe, que se casou com Jezabel, uma mulher pagã, impura. Acabe não sabia dizer não. Foi um péssimo rei. Ele não sabia dizer não. Ele era fraco. E isto destruiu o altar no povo de Israel. O altar do Senhor. E no lugar do altar de adoração a Deus, havia o altar de adoração a Baal. Porque o povo, a exemplo do rei, não soube dizer não ao pecado. Não soube dizer não à idolatria. Não soube dizer não à promiscuidade. Não soube dizer não à desobediência. Então, houve quebra. Houve problema. Houve consequência. E diante desse cenário, Deus levantou um homem, um profeta, chamado Elias. E Elias, primeira coisa que ele faz diante de um desafio. Quem quiser depois verificar, isso está no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Elias desafia os profetas de Baal. Os profetas pegam um novilho, eles preparam a oferta para Baal e começam a clamar. E eles clamam até o meio-dia e não acontece nada. Não acontece nada. Mais de 400 homens clamando até o meio-dia e Baal não responde. Então Elias toma uma atitude. Ele fala para o povo, agora é minha vez. Ele fala para o povo, aproximem-se de mim. Isto é o versículo 30 do capítulo 18 de 1 Reis. Aproximem-se de mim, ó. E o povo aproximou-se.
E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Para reparar o altar, é necessário conserto. Se não houver conserto, se não houver reparação no altar, o fogo não cai. É por isso que nos dias de hoje, há tantas pessoas no meio da igreja que não conhecem o fogo do Espírito Santo. Porque o altar está em ruínas. Ele pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, de Israel. E com estas pedras ele construiu um altar em honra do nome do Senhor. Honra do nome do Senhor é para quem sabe dizer não. É para quem sabe ouvir não. Eu ouço não e aceito. Eu digo não ao pecado, ao inimigo, à luta entre carne e espírito. E eu digo não à carne. Eu digo não à velha natureza. Eu digo não ao mundo. E quando Elias clama, o fogo desce do céu e consome a oferta. Entenda que para o fogo descer, primeiro tem que reconstruir o altar, reparar o altar, arrumar a casa, ajeitar o altar. Mas não dá para ajeitar o altar fazendo de qualquer jeito. Não dá para consertar o altar, não dá para arrumar o altar fazendo de qualquer jeito. Não dá para corrigir fazendo de qualquer jeito. Elias colocou as coisas nos lugares, ele reparou o altar, ele pegou uma pedra, 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó. Um altar de honra ao Senhor. O Senhor está chamando você, o Senhor está chamando a mim, para construir um altar de honra ao nome do Senhor. Um altar de honra ao Deus de Jacó, ao Deus de Israel. Um altar de honra. Eu e você precisamos restaurar o que foi destruído para que venha o fogo do Espírito Santo. Você e eu precisamos reparar o que foi destruído. E não é possível reparar se Cristo não for o centro da minha vida. Então eu quero deixar essa palavra para nossa meditação nesta sexta-feira. Aprenda a dizer não e a ouvir não. Reconstrua o altar para que o Senhor possa se manifestar. Porque o Senhor só pode se manifestar num altar restaurado. E como é que eu vou restaurar o altar se eu não sei dizer não ao pecado? Se eu não sei ouvir não da parte do Senhor? Não matarás. Não terás outros deuses diante do Senhor. Não adulterarás. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não terás outros deuses diante do Senhor. A maioria dos mandamentos começa com não. Não isso, não aquilo, não aquilo. Ensino. Ensino. Fala não. Os nossos pais nos ensinaram usando não. Porém, nos dias de hoje isso está difícil. As crianças fazem o que querem, mandam nos pais. Problema. Porque o não é que ensina, que educa, que mostra o caminho. Não vá. Não corra, não coma isso.
Não pule, não grite, não fale assim. E infelizmente isso tem sido esquecido. E no meio da igreja. E não vos conformeis com este mundo, diz o apóstolo Paulo. Não tome a forma deste mundo. Não temas. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Não te aparte do livro da lei. Medita nele de dia e de noite. Não é possível fazer a vontade do Senhor sem dizer não à carne, ao pecado e ao mundo. Assim como não é possível fazer a vontade do Senhor sem ouvir não. Não do Senhor, do Espírito Santo, do pastor, da liderança. Porque está escrito que o Senhor repreende e corrige a quem Ele ama. Eu tenho que lidar com o não. Eu tenho que ouvir o não, eu tenho que falar o não. Tem que saber ouvir e dizer não. Você sabe. Ninguém diz que é fácil. Mas é necessário. Ouvir o não. Falar o não. E eu gostaria de apenas te dizer que os planos de Deus só podem se cumprir na vida daquele que sabe ouvir o não. Não é isso que eu quero para a sua vida. Não, não e não. Não vá. Não fale. E diante disso, eu digo não à carne. Digo não à velha natureza. Digo não ao velho homem, a fim de que Cristo viva. Já não sou mais eu quem vive. Cristo é quem vive em mim. Que o Senhor nos ensine e nos mostre a cada dia a importância de ouvir e dizer não. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Veja quantos não existem na palavra. O problema é que o inimigo hoje já trabalhou de tal forma que simplesmente cauterizou a mente de muitas pessoas. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine a ouvir não e a dizer não. Quando Satanás vier, diga não. Quando a carne se levantar, diga não. Quando o Espírito Santo vier, saiba ouvir não. Ah, Senhor, eu quero viajar. O Espírito Santo diz não. Ah, eu quero comprar carro novo. O Espírito Santo muitas vezes vai dizer não. Há o tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então é necessário saber ouvir o não. Como também é necessário, como Jesus soube dizer não a Satanás, é necessário. José soube dizer não à mulher de Potifar.
Ele soube dizer não. Mas só é capaz de dizer não? Só é capaz de ouvir o não? Aquele que coloca Cristo como centro da sua vida. José soube dizer não. José soube ouvir o não. Então, queridos, eu gostaria apenas de convidar você a colocar Jesus no centro da sua vida, como o dono, a peça-chave, o comandante, o principal. Afinal de contas, convém que ele cresça e eu diminua. Quero convidar você a colocar Jesus no centro da sua vida. Ouvindo e dizendo quando necessário, não ao mundo. Que Deus te abençoe. Que a presença do Senhor seja contigo. Que a graça do Senhor seja superabundante na sua vida. Lembre-se, durma com a sua promessa e desperte com o seu milagre. Deus tem algo extraordinário para você. Mas é necessário ouvir e dizer não. Aprenda. Aprenda a ouvir e a dizer não. Em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos a caminhar de acordo com a tua vontade, a fim de que o Senhor seja o centro da nossa vida, não apenas mais um capítulo da nossa história, mas que o Senhor seja o livro todo, em nome de Jesus. Pai, colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Ensina os teus filhos, os meus irmãos e a mim mesmo, a ouvirmos o não, a dizermos não, e a nos policiarmos, a nos posicionarmos diante do altar de Deus. Cuida do teu povo, Senhor. Faça com que essa palavra, por favor, toque nos corações. Manifeste a glória do Senhor e ministre a sua presença. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique com Deus. Temos novo encontro marcado às 11 horas da noite deste sábado. Espero você para mais um tempo na presença de Deus, juntos, para louvor e glória do nome do Senhor. Até lá, um grande abraço, fique com Deus, cuide-se e desfrute de um bom sábado na presença do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Até mais. Tchau, tchau.